Existe uma rivalidade histórica entre a classe policial e a população afro-americana, especialmente por causa dos muitos conflitos que aconteceram ao longo do tempo e que fizeram muitas pessoas sofrerem. Contudo, nem todos os policiais podem ser considerados pessoas ruins, e muitos são os exemplos que encontramos de bondade. Por isso, quando um policial se deparou com um homem chamado Walter Carr, o jovem ficou apreensivo com o que poderia acontecer nesse encontro. Mesmo assim, ele continuou caminhando pelas frias ruas de Birmingham, no estado do Alabama, e ao ser questionado por que tinha tanta pressa, a resposta deixou o policial simplesmente desarmado pela emoção. Era seu primeiro dia de trabalho, e ele precisava se deslocar por 32 quilômetros de sua casa até o local, e sua única opção era caminhar. Tudo começou quando Walter e sua mãe tiveram que se mudar para o Alabama após a tragédia que mudou suas vidas. Durante a época do furacão Katrina, a família de Walter simplesmente perdeu tudo, e por muito pouco ele e sua mãe também não perderam a vida. Dezenas de pessoas conhecidas acabaram se tornando vítimas fatais dessa tragédia da natureza, entre eles amigos e vizinhos, e assim como eles, outras milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Era hora de recomeçar, e Walter estava disposto a vencer todos os obstáculos em nome do passado. Walter tinha 20 anos e estava prestes a começar em um novo emprego, a oportunidade de reerguer sua vida. O jovem estava bastante feliz e empolgado, e enquanto caminhava até sonhava acordado com a possibilidade de ir para a faculdade no futuro, pois esse era seu grande sonho. Esse emprego novo certamente seria de extrema importância para ajudar Walter a reequilibrar as finanças de casa, pois com a mudança repentina também vieram muitas dívidas. Só que como a maré de azar não estava nada boa, o carro de Walter estragou exatamente na noite anterior ao seu primeiro dia de trabalho e complicou ainda mais sua situação. Desesperado, o rapaz não teve outra escolha que não fosse encontrar alguém para lhe dar uma carona. Ele então procurou os amigos mais próximos e também alguns parentes que moravam na região, mas ninguém estava disposto ou tinha condições de ajudá-lo. Isso para muitos já seria um grande problema, mas a situação de Walter era ainda mais delicada, pois ele precisava chegar na hora combinada e agora tinha que caminhar nada mais nada menos do que 32 quilômetros de sua casa até o novo trabalho, e é claro que chegar atrasado logo no primeiro dia seria muito prejudicial à sua imagem e seus planos. A empresa onde Walter iria recomeçar sua vida na nova cidade, por ironia do destino, era uma empresa que prestava serviços de mudanças. Como precisava o mais urgente possível ter uma renda, o rapaz não se deixou abalar com a falta de ajuda para uma carona, e decidiu que não importava como iria se deslocar, mas ele não chegaria atrasado. Ela já tinha passado por situações muito piores do que essa na história de sua vida, e por isso animou-se e começou a se preparar. Então ele planejou o trajeto e imaginou por quais vias e ruas teria que caminhar, além de antecipar quanto tempo levaria nesse trajeto. Walter então ligou o computador e levou um susto quando viu no site de mapas Google Maps e viu que levaria mais ou menos 8 horas para chegar a pé em seu trabalho. Isso significava que ele tinha que sair de casa ainda naquela mesma noite, caso quisesse chegar na hora combinada, e por mais que já tivesse praticado muitos esportes de corrida e caminhada na escola, fazer esse mesmo percurso em menos do que estimava seria um grande desafio. Walter então começou sua preparação para essa verdadeira maratona. Para se ter ideia da distância desse percurso, o jovem começou a se arrumar ainda às 8 da noite. Ele vestiu sua melhor roupa, fez alguns ovos mexidos para ficar bem alimentado e se deitou já pronto para ir trabalhar. À meia-noite, seu despertador o acordou e o fez pular da cama. Havia chegado o momento. Ele precisava sair o quanto antes e começar a longa caminhada. Assim, Walter pegou sua carteira com seus documentos, uma bola de beisebol que sempre carregava para dar sorte e também uma coisa que pode até parecer estranha, mas que em sua experiência de vida parecia para ele algo extremamente necessário, uma faca de cozinha para que pudesse se defender. Durante a infância, Walter foi atacado por um cão muito agressivo, e isso quase tirou sua vida. Desde então, ele tinha traumas de cachorros, e por isso, sempre que precisava andar à noite pela rua, dava um jeito de ter sempre alguma coisa para se proteger, seja de ladrões ou de cães. Ele abriu a porta do apartamento que tinha acabado de alugar e desceu em silêncio as escadas do prédio para não acordar sua mãe. Assim que colocou os pés na calçada da rua principal de seu bairro, começou a caminhar com pressa para poder se acostumar com um ritmo mais acelerado. Enquanto olhava para os tênis desgastados em seus pés, Walter fazia tudo o que era possível para se motivar. Ele então se lembrou das vezes em que trabalhou em empresas de fast food e também nos tempos em que foi lavador de pratos em restaurantes.
Esse emprego novo significava também um novo aprendizado e uma nova chance de começar em uma área que pagava muito melhor e tinha mais possibilidades de crescimentos na carreira, especialmente se algum dia ele fizesse alguma faculdade de administração ou logística. Esse era o plano em longo prazo, mas em curto prazo o que importava era o dinheiro. Walter precisava de uma renda fixa o quanto antes, pois logo o primeiro mês de aluguel iria vencer e ele precisava ajudar sua mãe. Depois de 2 horas de caminhada, Walter ainda se sentia disposto. Na verdade, ele se sentia até mais em forma do que a hora em que saiu de casa, talvez porque seu sangue estava quente e o próprio movimento do corpo fazia-se sentir assim. De repente, ele deu de cara um cão enorme de raça não definida, e suas pernas travaram por causa de seu trauma. Para fazer o animal se afastar, Walter pegou sua bola de beisebol e começou a fazer movimentos com ela até que o cachorro se interessasse. Quando percebeu que seu plano havia dado certo, ele atirou a bola para longe e o cão foi atrás. Nesse instante, o rapaz aproveitou para sair correndo na outra direção e continuar seu caminho sem ser importunado, e para isso precisou também jogar fora a faca de cozinha que carregava para se proteger. Ele caminhou por mais de 2 horas até chegar a uma cidade chamada Hoover, e ali viu que precisava apertar um pouco mais o passo caso quisesse descansar mais à frente. Eram 4 da manhã quando ele finalmente chegou à cidade de Pelion, algumas horas antes de seu destino final. Walter se aproximava da rodovia que ia rumo ao seu novo local de trabalho quando viu um estacionamento de um banco e achou que aquele seria o local perfeito para finalmente parar um pouco e dar um descanso às suas pernas. Foi exatamente nesse instante, assim que se sentou, que Walter observou uma viatura se aproximando e indo em sua direção. Era claro que ele seria questionado sobre o que fazia em frente a um banco em uma hora daquelas, e isso deixou o rapaz muito nervoso. É fácil imaginar o que se passa na cabeça de um jovem americano negro em uma situação como essa. Todo aquele histórico de racismo e conflito com policiais brancos, tudo agora pesava em seus ombros e o deixava muito atordoado. Ser abordado pela polícia naquela madrugada era tudo que Walter não queria. Tudo para que sua noite e seus planos fossem estragados estava se formando, e o rapaz só conseguia pensar no pior. No entanto, felizmente, Walter não se encontraria com um policial qualquer. Seu nome era Mark Knigan, e ele trabalhava no departamento de polícia de Pelion. O policial se identificou ao rapaz e perguntou o que ele fazia sentado em frente a um banco em um horário daqueles. Quando Walter começou a contar sua história, o policial ficou perplexo. O jovem disse: "Sei que pode parecer loucura, mas eu já estou caminhando há horas para não perder o horário no meu primeiro dia em um novo emprego." O policial Mark ficou extremamente comovido e admirado com toda a força de vontade daquele jovem, e por isso não pensou 2 vezes em agir para ajudá-lo. A primeira coisa que ele fez foi perguntar se Walter tinha se alimentado, e o rapaz respondeu que tinha comido alguns ovos antes de sair de casa. O policial Mark então fez questão que Walter o acompanhasse até uma lanchonete 24 horas e fosse com ele fazer um lanche. Walter explicou que não teria dinheiro para pagar, mas mesmo assim o policial insistiu para que ele aceitasse o convite. Então o jovem entrou na viatura e juntos foram até a tal lanchonete onde vários policiais da cidade se encontravam para fazerem uma parada durante as rondas. Walter ficou positivamente surpreso enquanto comia e muitos outros policiais comovidos com sua história, também contribuíam para bancar o lanche do rapaz. Depois de comerem o suficiente até ficarem satisfeitos, o policial Mark o levou de carro até uma igreja que ficava a alguns quilômetros dali. Aquela igreja ficava no caminho da empresa onde Walter começaria a trabalhar, e o policial resolveu deixá-lo ali porque considerava um lugar seguro e precisava entregar a viatura para a mudança de turno. Ele ainda garantiu que outro policial voltaria para dar uma carona até o seu destino, mas, conforme o tempo ia passando, Walter só ficava mais apreensivo com a não chegada de uma nova viatura, e quando viu que o sol já nascia e a manhã se aproximava, decidiu que não podia mais esperar e assim voltou para sua longa caminhada. Depois de andar por mais alguns minutos pela rodovia, Walter avistou outra viatura e foi abordado novamente por outro policial chamado Scott Duffy. Scott explicou que tinha ouvido falar sobre a história de coragem de Walter, e por isso estava ali para levá-lo finalmente ao trabalho. Eles percorreram os 6 quilômetros que ainda faltavam e, por volta das 6h40 da manhã, Walter finalmente chegou ao seu destino. Assim que o policial o deixou na porta da empresa, o rapaz conheceu seus novos colegas e foi elogiado por Jenny LaMay, uma cliente da empresa que aguardava sua mudança começar. Antes que Walter dissesse qualquer coisa,
O policial se antecipou e começou a contar para seu novo chefe e para todos ao redor a história de luta e coragem que aquele rapaz teve que encarar para chegar na hora certa. Todos ficaram maravilhados ao ouvir o quanto o destemido jovem tinha andado por toda a noite. O gerente ainda sugeriu que Walter entrasse e tirasse um cochilo para descansar antes de começar o dia, mas o rapaz disse que não seria necessário, pois ele estava ansioso para começar a trabalhar. Incentivados com a empolgação do rapaz, os funcionários da empresa logo o acolheram e o levaram para a casa do casal que aguardava para fazer a mudança que estava programada no dia. A cliente Jenny disse mais tarde que sua família se deu muito bem com o rapaz e que depois da mudança terminar, todos ficaram impressionados como Walter ainda tinha energias para jogar uma partida de basquete com os filhos do casal. Com a intimidade rápida que o rapaz criou com a família de clientes, eles começaram a perguntar os detalhes de sua vida, para entenderem melhor os motivos que faziam alguém andar tantos quilômetros apenas para não perder o primeiro dia de trabalho. Então Walter contou os detalhes de seu passado, desde sua infância sofrida até o terrível dia em que o furacão levou embora o pouco que tinham. Ele detalhou o sofrimento de sua família e conhecidos, e todos ficaram muito tocados. Meu coração parou ao ouvir a história de vida daquele rapaz, disse Jenny à ABC News. Chorei muitas vezes naquele dia, ela completou. Jenny e seu esposo fizeram questão de dar carona em sua volta para casa, mas esse não foi o fim dessa história, pois muitas coisas ainda estavam prestes a acontecer. A vida de Walter começou a mudar depois que sua história viralizou nas páginas mais acessadas da internet. Pessoas de todas as partes do mundo começaram a organizar uma vaquinha online e a doarem dinheiro para que ele pudesse consertar seu carro. A meta inicial era de apenas $2.000 para que isso cobrisse todos os reparos necessários. Contudo, apenas alguns dias depois da campanha começar, Walter levou um baita susto ao descobrir que o valor já tinha ultrapassado a marca de $45.000. Mas não parou por aí. Com todo o sucesso da campanha, a vaquinha só foi finalizada quando a quantia chegou à incrível marca de $100.000. O mais incrível de tudo é que Walter não precisou usar um centavo sequer daquele dinheiro que ganhou para ter um novo carro. Luke McLean, o presidente da empresa de mudanças, dirigiu longas horas do estado do Tennessee até o Alabama apenas para se encontrar com Walter. Ele convidou o rapaz para tomarem um café e depois de uma longa conversa, o presidente da empresa pagou a conta e entregou as chaves de seu carro para que Walter pudesse dirigir. Quando finalmente chegaram à filial da empresa, Luke anunciou que o Ford Escape novinho que Walter estava dirigindo agora pertencia a ele. É claro que dessa vez o corajoso rapaz desabou em lágrimas e não resistiu a tantas emoções. Um ano se passou e Walter ingressou em uma faculdade local, e desde então ele começou a dar palestras nas escolas e também doou parte dos $100.000 que recebeu da vaquinha para entidades educacionais. Walter Carr sempre fala que se sente muito feliz por ter tocado as pessoas com sua história e que foi muito abençoado, e por isso acredita que chegou sua vez de abençoar outras pessoas. Se você gostou dessa incrível história, deixe sua pegada no botão de like e considere assistir esse outro caso emocionante que está aparecendo na sua tela agora. Até a próxima!